Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta com mais um podcast nosso aqui da clínica e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguns tumores diferentes. São os tumores de cabeça e pescoço. E por quê? Porque nós estamos agora no mês de conscientização, que é o Julho Verde, dos tumores de câncer de cabeça e pescoço. Obviamente, nós vamos falar um pouco sobre um assunto extremamente interessante, que é tireoide, né? E tireoide, vou até aproveitar um pouquinho aqui do nosso convidado e falar sobre as lesões benignas, mas eu penso que vai ser um programa muito interessante, porque a gente sabe o quanto as pessoas têm alteração, doença de tireoide, tanto benignas quanto malignas, né? Então, meu nome é José Espila Neto, sou oncologista e você está em mais um OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica Oncoprime. E hoje eu estou extremamente feliz. Quem está com a gente aqui é o Dr. Carlos Henrique. O Dr. Carlos Henrique é cirurgião de cabeça e pescoço aqui na cidade. O Carlos já está na cidade há vários anos. A gente tem uma história junto por muito tempo. O Carlos, desde quando chegou, a gente trabalha junto aqui em Rondonópolis. E cada vez que eu trago um amigo aqui, para mim é uma satisfação e um prazer. Carlos, muito obrigado de você ter aceitado. Eu sei que a nossa agenda é complicada, mas muito obrigado de você ter aceitado vir aqui hoje, viu? Primeiramente, é um prazer, Neto, estar aqui. São 12 anos já de Rondonópolis, Exatamente. né? Sendo que os primeiros, basicamente, 6 anos, nós trabalhamos junto na mesma clínica. Sim, verdade. Né? Então, eu estou muito contente de estar aqui, poder participar desse podcast. Nesse mês tão especial para minha especialidade, que é a cirurgia de cabeça e pescoço, onde tem a campanha de conscientização, que é o Julho Verde, Sim. né? Que é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Então, é um prazer estar aqui. E vamos conversar bastante. Então, eu esqueci na apresentação uma coisa. Nós trabalhamos junto por bastante tempo lá na nossa antiga clínica, que era no TEC, mas você hoje está com uma clínica só de tratamento de tumor de cabeça e pescoço, que é a Clínica Sirius, né? Nós temos uma clínica Sirius hoje, né? Que na verdade é um grupo de cirurgião de cabeça e pescoço e otorrinos aqui de Rondonópolis, né? Dr. Igor, Dr. Jaeder, Dr. Danilo, onde a gente fez com o propósito de aprimorar e dar excelência na avaliação, diagnóstico, tratamento, tanto das patologias otorrinolaringológicas e cirurgia de cabeça e pescoço, que são patologias e doenças que se relacionam muito, né? Tem muita relação um com a outra, um mais na parte benigna, outro mais na parte oncológica. E você tem as especialidades de apoio lá também, né, Carlos? Sim, lá ainda contamos com fonoaudiologia, nutrologia, temos equipe de anestesia, dermatologia, então uma equipe bem forte, bem coesa, para trazer um serviço de excelência. Então, fiz questão de falar porque eu acho que a gente está muito bem servido aqui de cabeça e pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço, otorrino, né? A gente está muito bem servido. O Carlos é a minha referência em encaminhamento. A Clínica Sirius é bem perto aqui da nossa clínica. Então, eu fiz questão de falar porque às vezes as pessoas ainda têm aquela situação, vou sair, vou para outro lugar e tal. Não, estamos muito bem, temos uma boa estrutura para tratamento aqui. Nós vamos começar falando sobre a tireoide, porque eu acho que quando a gente fala em doenças de cabeça e pescoço, né? As pessoas acham meio estranho isso, né? E a tireoide está incluída. E eu acho que deve ser um volume substancial no seu consultório. Né? A tireoide hoje, ela responde grande parte dos nossos pacientes, né? Se a gente fizer ultrassom em 100 mulheres acima de 40 anos, 40% vão ter alguma alteração cística ou nodular da tireoide. Então, é uma patologia comum, né, na população feminina, uma patologia de diagnóstico fácil, né, tratamento fácil, né, doença benigna ou doença maligna, alta taxa de cura. Exatamente. Então, tireoide é o que a gente mais tem de volume grande e abrange muitas áreas, né? E para a gente começar falando de tireoide, então as pessoas sabem, tem a tireoide, mas as pessoas não entendem muito bem o que é. Então eu queria que você começasse falando o que é a tireoide e para que ela serve. Na verdade, a tireoide é uma glândula, né, que fica na região do pescoço. É uma glândula que tem uma função de produzir um hormônio, né? A gente chama que a tireoide produz o hormônio do metabolismo, né? De uma maneira muito simples de explicar, né? Que ela regula toda a produção e função dos órgãos, né? Acelerando o órgão a funcionar bem ou atrapalhando qualquer órgão a funcionar mal. Que são as famosas doenças do hipotireoidismo, que é uma baixa produção do hormônio tireoidiano, quanto o hipertireoidismo, né, que é a produção excessiva do hormônio. Essas são patologias clínicas, né, que o tratamento é medicamentoso, muitas vezes, tomar hormônio ou não tomar hormônio. Carlos, é uma coisa muito interessante, a hiper ou hipotireoidismo, que você consegue, eventualmente, com um comprimido
fazer com que os níveis do T4 e a gente equilibra isso, né? Mas elas são doenças que, quando são diagnosticadas, elas são catastróficas, né? Porque o hipotireoidismo tem um determinado sintoma e o hipertireoidismo, então, nem se fala. A pessoa não dorme, tem olho saltado, né? Que a gente tem uma maneira técnica de falar, e já o hipotireoidismo, quando não produz muito, a pessoa fica um pouco mais letárgica, mais cansada, emagrece, o hipertireoidismo engorda, o hipertireoidismo emagrece. Então, eu queria que você falasse quais são as doenças benignas da tireoide, o hiper e o hipotireoidismo, e eu queria que você falasse um pouco delas. E aí sim concluísse com outras que tem, né? Porque tem Hashimoto, tem um Sim, monte de na coisa. verdade, as doenças, as benignas, né, clínicas, se enquadram no hipotireoidismo ou hipertireoidismo. O hipo é quando tem uma baixa produção do hormônio, né, e o paciente costuma ter aqueles sintomas de um metabolismo lento. Então, é um paciente que tem mais líquido, tem mais facilidade para engordar, fica mais cansado, preguiçoso, desânimo, sonolência, né? É quando aquele paciente que faz uma dieta, uma atividade física, mas não tem um bom rendimento. Então, isso é o hipotireoidismo, né, que é a baixa produção do hormônio da tireoide. É uma doença de fácil diagnóstico, né, de tratamento muito simples, que é a reposição hormonal na dose certa, da maneira certa, com a indicação correta, né? O hipotireoidismo tem várias causas, né, Neto? Tem o Hashimoto, o medicamentoso, enfim, tem algumas outras causas do hipotireoidismo. E o hipertireoidismo, que é quando a tireoide tem um excesso de produção hormonal, né, que tudo de uma maneira no metabolismo acelera, mas nem sempre para bom, né? O paciente que sobe a pressão, tem taquicardia, que é aceleramento do coração, palpitação, fica acelerado na questão metabólica, emagrece, né? Mas não é um emagrecimento sadio, porque é um emagrecimento de perda muscular. Então as pessoas Não acham que às dorme, vezes né? é bom, não dorme, tem insônia. E aí o controle é feito com medicação também, né? Então Sim. essas são as doenças clínicas benignas da tireoide. Então, você já falou da manifestação, então, dos sintomas mais comuns. Eu acho muito importante, porque como tem muita gente que tem, né, a gente tem que divulgar isso. Você falou da facilidade de fazer o tratamento e o diagnóstico. O diagnóstico das lesões benignas, geralmente, eu queria que você falasse como eles são feitos, geralmente. As patologias clínicas, nós estamos falando de doenças funcionais da tireoide, né, que é a alteração da função da glândula, para mais ou para menos. O diagnóstico basicamente é laboratorial, né, é o exame de sangue, né, que diagnostica os hormônios, se estão elevados ou se estão baixos, né, e os anticorpos que ajudam a identificar a origem dessa doença. Então, muitas vezes, aquele paciente que já tem lá uns sintomas há muito tempo, não faz o exame de sangue, mas quando faz o exame de sangue da tireoide, que é o TSH e o T4 livre principalmente, diagnostica se esse hormônio está aumentado ou se ele está diminuído. Muito bem, nesse caso em especial, como a gente percebeu, é uma coisa um pouco mais conservadora, né? Não precisa, por exemplo, para diagnóstico de doença benigna, nessa situação distinta, não precisa fazer punção, por exemplo, né? É uma coisa que você consegue... porque aqui nós estamos falando da patologia clínica, né? Exatamente. Da doença, da função hormonal da tireoide. Né? O que envolve já a patologia benigna nodular, que já é a questão dos nódulos benignos, que a gente entra para o lado do ultrassom, da punção e tudo mais. Porque a gente divide doença da tireoide em basicamente dois tipos. A doença nodular, né, que é a questão de nódulo, cisto, e a doença funcional, que é a questão do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Então, a questão nodular, se você ficar em dúvida, né, tem o nódulo lá de tireoide, você não sabe se é um adenoma, você não sabe o que é. Então, essa é uma situação que, para fazer o diagnóstico, você é auxiliado pelo ultrassom, basicamente, e às vezes você tem que fazer a punção também, né? E aí, sim, aí muitas vezes, quando a gente diagnostica o nódulo, que esse diagnóstico muitas vezes através do exame físico, pela palpação da região cervical ou por ultrassom, aí a gente tem que investigar a origem desse nódulo, pensando assim, qual que é o risco desse nódulo ser um nódulo perigoso para câncer, né, para saber se precisa operar ou não precisa operar. E aí é que entra esses exames que a gente acabou de falar, o ultrassom da tireoide com Doppler, né, que é o exame que eu vou avaliar tamanho do nódulo, característica do nódulo, né, localização do nódulo, e muitas vezes, se houver necessidade, fazer a punção da tireoide, que é para avaliar qual que é o risco de malignidade desse nódulo. Então, há muitos anos atrás, eu acho que antes de você chegar, eu fazia muito, então a gente tinha que fazer porque não tinha ninguém, né? E tinha um protocolo que, quando tinha nódulo benigno, a gente fazia segmento, independente de ter característica ou não, acabava fazendo a punção uma vez por ano. Isso existe ainda? Não.
Na verdade, hoje a rotina do nódulo tireoide, fazer uma avaliação inicial dela, através do ultrassom, né? A princípio, a gente funciona os nódulos de acordo com o aspecto do ultrassom. Então, de uma maneira muito simples, nódulos acima de 1 ou 1,5 centímetro, a gente faz punção. Tendo o diagnóstico de uma patologia benigna, né, de um nódulo inicial benigno, sem risco para malignidade, a gente faz esse segmento com novas punções de acordo com a evolução do nódulo. Entendi. Então, a gente acompanha somente com ultrassom, né, e caso esse nódulo venha a crescer ou venha mudar a característica dele pelo ultrassom, aí que a gente repete a punção. E, Carlos Henrique, vou registrar. Vocês fazem ultrassom lá na clínica, né? Na clínica fazemos ultrassom de tireoide, fazemos a punção da tireoide, fazemos Tudo lá dentro da tudo clínica dentro da mesmo. clínica, né? A gente já tem um serviço integrado, Isso. e todos esses exames específicos de tireoide a gente já faz lá. Pessoal, isso é muito importante, eu fiz questão de falar, porque não tem aquela situação de ter que procurar outros lugares. Quando eu cheguei, a gente tinha que encaminhar. Eu encaminhava para serviço de ultrassom e eu ia junto, às vezes, para fazer a punção. As primeiras que a gente fez aqui. E aí foi assim, essa é a história daqui. Você fazer tudo no mesmo lugar é extremamente prático, né? Isso foi uma coisa, eu estou puxando muito para a clínica para as pessoas saberem, porque é igual a nossa aqui, as pessoas só entendem quando entra. Não está dentro da clínica, não sabe, acha que é só uma coisa, não tem muita coisa aí, mas obviamente você resolve, né? Se você entrar com uma dúvida, obviamente você vai sair resolvido ou pelo menos muito próximo do diagnóstico, né? A gente falou, então, sobre a realização do tratamento, falamos tanto do tratamento das doenças clínicas, hiper e hipotireoidismo, que você falou que é medicamentoso, e também dos outros nódulos benignos, então mais ou menos a gente tem essa noção. Então, para deixar claro aqui, essas são as doenças que a gente acabou de falar benignas, que são aquelas que você acompanha, e se você tratar, elas não têm muito problema. Mas assim, esclarecer um pouco mais que, assim como os tumores, se você não fizer o diagnóstico precoce, daí a importância da gente estar falando, as pessoas com hipo ou hipertireoidismo, elas vão ter um prejuízo muito grande, não é isso? A repercussão clínica da doença funcional da tireoide, o hipo ou hipertireoidismo, ela é importante, porque ela traz uma qualidade de vida ruim para o paciente. Ela prejudica o paciente no dia a dia, na rotina, no trabalho, na questão familiar. O hipotireoidismo, ele tem sintomas de depressão, muitas vezes, né? O hipertireoidismo tem sintomas de ansiedade, né? São sintomas que se parecem, então essas patologias clínicas, quando não diagnosticadas e não tratadas, elas trazem problemas importantes no dia a dia, na rotina do paciente. A importância do tratamento precoce. Daí a importância do diagnóstico precoce, da reposição hormonal correta, do tratamento medicamentoso na dose correta, orientado corretamente. E aí a gente entra numa segunda fase aqui das doenças tireoides, que são as malignas, que também é extremamente importante o diagnóstico precoce. Eu vou te perguntar quais são os tipos de câncer da tireoide, você pode falar dos mais comuns e etc, né? E também do prognóstico logo de cara, porque quando fala em câncer tireoide, o câncer tireoide, teoricamente, ele tem um bom prognóstico, né? Então eu queria que você falasse a respeito disso, os tipos do câncer de tireoide. Quando a gente fala de doença nodular de tireoide, a gente fala das doenças benignas e das doenças malignas, né, Neto? É importante frisar que o câncer tireoide, ele é um câncer de baixa agressividade, né, em 97% dos casos, né? Porém, existe aqueles 3% que são casos mais agressivos, né? Basicamente, a gente subdivide os cânceres tireoides em 4 tipos, né? O carcinoma papilífero de tireoide, que é o mais comum, né? O menos agressivo, taxa de cura com a cirurgia, a gente fala em mais de 97% com o diagnóstico precoce, tratamento cirúrgico. Único e exclusivamente o tratamento é tireoidectomia, nesses casos iniciais, né? Às vezes, associando a um tratamento complementar, que é o iodoterapia, né? O segundo tipo é o carcinoma folicular de tireoide, que é um pouco mais agressivo, mas também tem uma taxa de cura alta, quando diagnosticado precocemente. Tem um carcinoma medular de tireoide, né, que já é um carcinoma mais agressivo. Tem relação, algumas vezes, com outras doenças endocrinológicas, né, como as síndromes, né, neoplasia endócrina múltipla. E o carcinoma anaplásico de tireoide, que já é um carcinoma extremamente agressivo, né, a taxa de cura é muito baixa. Quando ele é diagnosticado, geralmente já é em fases mais avançadas, e aí o prognóstico já é mais complicado. Mas graças a Deus, o anaplásico, o medular, eles são de baixíssimas incidências, né, muito raro. Esses dias eu estava falando com o Jaéder, o filho, e o Jaéder me perguntou se eu tinha visto
o medular, o anaplásico. Ele falou, anaplásico acho que eu nunca vi e tal. Eu vi um anaplásico. A evolução é extremamente rápida e é uma catástrofe, né? Eu vi, como assim, eu sou referência aqui na região, a gente é referência, a clínica é referência, mas eu já vi uns 4 casos nesses meus 10 anos Mas aqui. aqui em Rondonópolis, né, Quando de você carcinoma chegou, eu parei de anaplásico. fazer diretamente, e aí a gente começou a referenciar para você. Mas eu vi um e, de fato, é uma situação bem complicada. Então, é importante diferenciar isso, que a maioria, graças a Deus, são de bom prognóstico, né? Isso é importante a gente falar. Eles costumam, né, Carlos, a respeito de sintomas, geralmente é nódulo, né? É assim, É, não tem sintoma, não né? tem sintomas. A gente vê muito no consultório, é engraçado isso, que o paciente fala assim, doutor, mas eu faço exame de sangue Não dá faz 10 nada. anos e só Sim, descobri o nódulo de tireoide agora. exatamente. Realmente é porque não tem relação, né? O exame de sangue Não, com o diagnóstico do nódulo de isso tireoide. mesmo. O nódulo de tireoide é diagnosticado através da palpação, quando são nódulos maiores que 1 centímetro e meio, né? Ou através do ultrassom da tireoide, né? Que é o exame que você vai diagnosticar o nódulo, né? Ver o tamanho, característica dele e tudo mais. Vocês têm feito, né? Uma vez que diagnosticou, vocês fazem a PAP. Isso é protocolo de vocês, né? Não Não, na leva. verdade, o protocolo, né, ele depende muito da característica do nódulo no ultrassom, né? Então, a princípio, de uma maneira muito simples, assim, os nódulos maiores que os centímetros, a gente indica fazer PAF de acordo com o sintoma, com a característica dele pelo ultrassom, Microcalcificação, microcalcificação, vascularização vascularização, central, se é irregularidades. hipoecóico, Isso, hiperecóico ou né? execóico, né? Então, a definição da PAF, ela depende exclusivamente da análise do ultrassom. Não é todo nódulo de tireoide que precisa fazer punção, né? Então depende de alguns aspectos do ultrassom, e o ultrassom é o melhor exame para fazer essa avaliação inicial, né? Para saber se tem que fazer punção, se não tem que fazer punção. Incluindo para você saber até a extensão, né? Porque Saber tamanho, característica. e de fato é o seguinte, você consegue estender o ultrassom, por exemplo, para o pescoço. E aí você Sim, consegue ver linfonodomegalia, que às vezes tem linfonodo você acometido. consegue ver se tem linfonodo acometido, extensão da doença, tudo mais. Uma coisa engraçada que a gente vê muito na clínica é que as pessoas, os pacientes chegam, mas doutor, ele não vai fazer uma tomografia, uma ressonância? Não, não é o melhor exame. Para tireoide, para nódulo de tireoide, o melhor exame é um ultrassom com Doppler bem feito, com calma, onde avalia todas as características do nódulo, do tamanho, né? A reavaliação depois, que o comparativo é muito importante para o nódulo de tireoide. A gente entender a evolução do nódulo. Hoje eu tenho um nódulo de 1 centímetro. Se daqui um ano ele tiver 1 centímetro, ótimo, é um nódulo que não está crescendo. Então é um prognóstico bom. Agora, se daqui um ano ele tem 1,2, 1,3, tem que ser reavaliado, aí às vezes fazer a punção, né? Então o ultrassom é o exame para tireoide Barato e consegue te barato, dar uma fácil, boa e direção, né? que é excelente direção para nódulo de Muito tireoide. bem. A gente falou do diagnóstico, agora vamos falar um pouco do tratamento. Queria que você falasse da cirurgia, né? Obviamente. E aí queria que você falasse, quando você for falar de cirurgia, não esquecer de falar da biópsia de congelação também, né? A principal tratamento para o nódulo de tireoide, né, quando tem indicação cirúrgica, é importante frisar isso, né, Neto? Porque nem todo nódulo de tireoide tem indicação cirúrgica, né? A gente indica cirurgia de tireoide basicamente quando é um nódulo que tem risco de malignidade ou câncer, né? Importante frisar isso, a gente só não opera só quando é câncer, mas muitas vezes é um nódulo que tem um risco de malignidade alto, né? Ou porque está crescendo, está mudando a característica, né? A gente opera os nódulos de tireoide quando eles são nódulos sintomáticos. Às vezes tem um nódulo benigno de 3, 4, 5 centímetros, mas dá sintomas de engasgo, deglutição, respiração. Então também a gente indica, né, a cirurgia, né? Ou aquelas tireoides grandes, né, que é o famoso bócio, né? Sim. Que é a tireoide grande, então nesses casos a gente indica a cirurgia nessas situações. Eu te perguntei da biópsia de congelação. A biópsia de congelação. Uma vez que você vai para a cirurgia, eu queria que você explicasse porque as pessoas vão estar escutando e não vão entender. A biópsia, quando a gente vai fazer a cirurgia de tireoide, né, muitas vezes a gente faz a biópsia de congelação. O que é isso? É você fazer uma análise desse nódulo da tireoide na hora da cirurgia. Nós temos uma parceria aqui com o Laboratório Célula, né, do Dr. Marcos, que está sempre com a gente nessas questões de análise de patologia, em que ele desloca a equipe até o hospital para retirar esse material e dar um parecer inicial para a gente na hora. Né? Por que isso é importante? Porque isso me ajuda a definir na hora da cirurgia o tamanho da cirurgia, o tamanho da extensão da cirurgia, se eu vou tirar toda a tireoide, ou se eu posso fazer uma tireoide parcial, que é tirar somente um lado, quando só tem nódulo de um lado. Então a biópsia de congelação é um avanço que a gente tem aqui em Rondonópolis, né? Já é muito disseminado no Brasil inteiro, né? A gente já faz aqui há muito tempo, né? Então, a biópsia de congelação, pessoal, para vocês entenderem, é o seguinte:
Você entra, tem as características, a PAF, às vezes a punção, ela dá uma outra característica, mas aí você só entra com característica de tração, você não sabe se aquele nódulo é um nódulo maligno. E aí o que se passa é o seguinte, abre o pescoço, vai lá, tira só o nódulo e manda lá pro Dr. Marcos do Cella, que ele pega, eu, não sei, eu acho que não faz em loco, né, leva pra Ele leva clínica, pra clínica. né? E a pessoa fica com o pescoço aberto lá, esperando um pouquinho. Aí espera lá 10, 15 minutos, ele fala, olha, pode concluir ou não, fecha. E por que isso é importante? É extremamente importante porque você eventualmente evita um segundo ato, não é isso? Isso é importante Anestesia de novo, toda porque aquele desgaste. a punção da tireoide, muitas vezes, ela não fala, né, só se o nódulo é benigno ou se o nódulo é maligno. Sim. Né, existem algumas classificações que ela fala que esse nódulo tem um risco de malignidade, 20%, 40% ou 70%. Né? Então, quando a gente tem essas situações intermediárias, a biópsia de congelação, ela me guia, né, em eu poder definir melhor qual vai ser minha abordagem cirúrgica, Muito né? bem. Meu tipo de cirurgia. Eu queria agora te puxar para uma coisa que quando você me falou, confesso que eu fiquei espantado, que é a cirurgia por vídeo. Porque a gente sabe quando as mulheres fizeram a cirurgia de tireoide, na maioria, por causa da cicatriz. Então fica uma cicatriz no local visível para as mulheres. Não dá para você tampar como outros lugares, né? E aí você me falou há tempos atrás que vocês estavam fazendo a cirurgia por vídeo. Eu até perguntei, mas como faz? Então eu queria que você. E você foi pioneiro nisso aqui, não é? Então eu queria que você falasse um pouco dessa situação. E também, assim, quando a gente fala nesse tipo de coisa aqui, a gente tem que falar porque as pessoas têm que saber que existe e existe aqui. Mas quando a gente fala, eu queria que você falasse da indicação. Porque às vezes a gente fala e parece que para qualquer situação pode ser feito. E não é assim, né? Eu queria que você falasse, se você puder explicar para as pessoas de uma maneira bem tranquila a abordagem, etc. Fique à vontade. E risco também, viu? Hoje a cirurgia de tireoide, a convencional, é a cirurgia por uma incisão, um corte aqui na região da frente do pescoço, né, que a gente vai e tira toda a tireoide. Essa é a cirurgia convencional da tireoide. A cirurgia por vídeo, ela é uma técnica que está disseminando, difundindo cada vez mais no nosso país, né? Começou mais ou menos há uns 4 anos atrás, 5 anos, um pouco antes da pandemia, né? Nós fomos o primeiro aqui no estado a fazer, né? E é uma cirurgia que a gente faz sem corte no pescoço, né? A gente faz um corte por dentro da boca, né? E é onde a gente vai até a região da tireoide para tirar toda a tireoide por uma cirurgia onde o corte fica escondido, né? Então, não é uma cirurgia laser, né? É uma cirurgia por vídeo, né? E que o corte fica na região por dentro do lábio, né? É realmente assim, não é para todos os casos que é indicados, né? São indicados para alguns casos, porque ela depende do tamanho do nódulo, né? Do tamanho da tireoide, para poder ter uma boa indicação. O mais importante na definição da cirurgia por vídeo ou cirurgia convencional aberta é que a cirurgia por vídeo é uma cirurgia que o corte fica escondido. Mas a né? técnica é muito a mais técnica, difícil. O acesso é diferente, Difícil. né? Quando você tem que fazer um corte pela boca e chegar até a tireoide, é um acesso diferente, mais complicado um pouco, Complicado. né? A técnica cirúrgica em si é a mesma, né? O índice de complicações, né? De alteração de voz, são os mesmos, né? Mas muda a técnica, né? Muda os materiais e o benefício é estético, né? Onde você vai deixar de ter uma incisão na região cervical do pescoço. E aí eu te pergunto, mais para tumores precoces, né? Na verdade, a gente evita indicar para bócios volumosos, né? Porque você não consegue fazer a retirada dessa tireoide pela boca, pela região do lábio, né? Então, são nódulos pequenos, volume de tireoide menor do que 40 centímetros cúbicos, mais ou menos, que a gente indica a cirurgia. Então, fiz questão de falar também, porque se a gente avaliar a história das cirurgias por vídeo no Brasil, os primeiros congressos as pessoas foram ridicularizadas e taxadas como louco e etc. E hoje a gente faz cirurgia por vídeo, por exemplo, no Hospital da Unimed, até em urgência, né? Chega lá um apêndice e você opera por vídeo. Então foi se popularizando, talvez seja esse também o caminho desse tipo de cirurgia, até por conta dos novos equipamentos. Por exemplo, o robô, né? Que tem uma facilidade maior de movimentação e etc. Na verdade, nós estamos falando aqui da cirurgia por vídeo, que é uma técnica nova de cirurgia de tireoide, mas evoluiu muita coisa também no tratamento de nódulo de tireoide, né? A gente não comentou, mas, por exemplo, hoje nós fazemos aqui, em Rondonópolis, a ablação do nódulo de tireoide, né? Que é um tratamento tipo de laser, onde você queima o nódulo
por uma punção no Você pescoço. faz no consultório? Né? A gente faz com sedação, a gente faz no hospital. E aí como você faz? Você põe a agulha lá e aí você faz... A gente chama ablação por radiofrequência. Radiofrequência, né? isso. Igual faz para tumores de metastático de fígado, faz para tumor de pulmão. fígado, isso. A gente faz uma sedação no paciente, a gente localiza o nódulo, né? São nódulos grandes. A gente faz uma punção nesse nódulo por uma agulha especial, com um laser na ponta, né? Uma radiofrequência, onde a gente vai queimando todo o nódulo, né? Então, esse tratamento é um tratamento que é indicado para nódulos benignos, né, nódulos não cancerígenos, que são aqueles nódulos que a gente não precisa operar, mas tem um incômodo estético, pelo tamanho, né, ou de deglutição. A gente faz aqui em Rondonópolis também, né, todas essas abordagens de tratamento para nódulo de tireoide. Eu acho que a única coisa que a gente não faz aqui nessa situação é a iodoterapia, né? Que é a parte do trabalho de vocês. Aí é o médico nuclear. O médico medicina nuclear. A ioterapia ainda nós não fazemos em Rondonópolis, não tem nenhum serviço que faz em Rondonópolis, né? Você sabe, Carlos Henrique, que a iodoterapia, o serviço de medicina nuclear, eu conversei com o pessoal que tem aí, a falta, além disso aqui, ainda falta uma outra coisa, o gamma probe para biópsia de linfonodo sentinela, não estou nem falando em mama, mas em especial em melanoma, faz uma diferença tão grande, a gente acaba ainda mandando embora, porque esse serviço falta aqui. E a iodoterapia, a indicação da iodoterapia, eu tenho pego no consultório alguns pacientes iniciais que vocês não estão indicando. Mudou com o tempo a indicação da iodoterapia, A indicação de ioterapia, ela é indicada para alguns casos de câncer de tireoide, né? A gente considera a indicação de ioterapia para aqueles câncer de tireoide de alto risco, né? Paciente de alto risco, né? Então, tem algumas indicações. Ela depende do tipo do câncer de tireoide que você tem, do tamanho do nódulo, se tem invasão, às vezes, da cápsula tireoidiana, ou se tem invasão do nódulo um pouco a mais do que o perímetro da tireoide. Mas não é para todo nódulo mesmo que a gente faz a iodoterapia. E a iodoterapia, pessoal, está vinculado àquela cintilografia de corpo todo com iodo 131, né? Então, você pede o exame, se estiver captando, geralmente você faz aí a iodoterapia, que é o tratamento com iodo radioativo. Geralmente vai estar, que fique claro para quem teve tumor de tireoide e que fez, por exemplo, a cintilografia de corpo todo. Por que eu quero chamar a atenção nisso? Porque, mas fez a cirurgia e não tirou tudo? Geralmente, eu nunca vi não vir captando. Em 100% dos casos faz a cirurgia e ainda continua captando. Então, isso não depende diretamente da habilidade do cirurgião. Lógico que se o cirurgião for mais habilidoso, ele deixa menos. Mas não depende diretamente. Não é isso? Porque a ioterapia, uma maneira muito simples de explicar, ela serve para queimar restos microscópicos de tecido tireoidiano. Né? Nós não estamos falando do queimar o câncer. Não, porque o câncer foi tirado na cirurgia. Isso mesmo. Então, ela é importante. É um tratamento adjuvante. Na verdade, ela é um tratamento adjuvante, né? Pós-cirurgia, mas ela é um tratamento que ela nos facilita e nos orienta muito no acompanhamento, né? Porque você queimou restos microscópicos da tireoide, então a gente consegue acompanhar melhor por conta daquele exame da tireoglobulina que a gente faz durante o acompanhamento do câncer. Né? Então a gente começa a dosar a tireoglobulina, então se a tireoglobulina subir, né, durante esse acompanhamento, quer dizer, você queimou a tireoide, restos microscópicos, então por que a tireoglobulina, que é um marcador do câncer de tireoide, está subindo? E aí a gente tem que investigar isso aí. Então eu costumo dizer assim, a ioterapia, na maioria das vezes, a indicação dela, não é porque tem célula cancerígena, e aí eu vou queimar a célula cancerígena. Não. Eu quero queimar as células tiroidianas para evitar uma recidiva do nódulo, uma recidiva do câncer e tudo mais. E tem uma coisa que a gente não falou também, que eu puxei para a ioterapia, para a gente falar de maneira completa, mas tem uma coisa que a gente não falou que é também na cirurgia, por exemplo, esvaziamento cervical. E é quando tira aqueles nódulos, e nós vamos falar bastante de esvaziamento agora em tumor de cabeça e pescoço de maneira geral. Obviamente, a chance de metástase é extremamente baixa, mas a chance de doença ganglionar, metástase ganglionar, ela é um pouco mais alta. Então, se você tiver um nódulo captante, a primeira opção continua sendo a ressecção do nódulo, não é isso? Isso. O esvaziamento cervical para câncer de tireoide, ele não é rotina, né? A gente só faz esvaziamento para câncer de tireoide quando diagnostica que tem um nódulo metastático, né? O linfonodo cervical. Né? Importante a gente dizer, a gente não falou aqui em nenhum momento, Neto, mas que em homens, né, o câncer de tireoide, ele costuma ser mais agressivo. Né? É mais comum você ter nódulo de tireoide nas mulheres, né, só que esses nódulos, na maioria das vezes, são benignos.
Só que em homens, quando você tem nódulo de tireoide em homens, eles costumam ser mais agressivos. Estou falando isso porque a maioria dos pacientes que a gente faz tireoide com esvaziamento, geralmente são homens, né? Que já chegam, por ser mais agressivo, eles já chegam no consultório já com a tireoide, já com câncer, e já uma metástase, que a gente chama, né? De uma íngua, de um glândula cervical. É daí a importância de você fazer o acompanhamento de maneira correta e eventualmente fazer ultrassom e fazer o acompanhamento disso. Isso é muito importante. Se tiver alguma chance de ser tumor, tirar de maneira precoce, daí a importância. Só para a gente finalizar os tumores de tireoide, queria dizer o seguinte, você falou em 97%, 95% a 97% dos tumores, os dois, o papilífero e folicular. Graças a Deus, eu acho que eu vi, você também viu, porque eu chamei você para avaliar quando a gente fazia SUS, uma menina que teve um desses dois tumores, não me lembro qual. Aplásico. Era um anaplásico, que lá a gente viu junto, né? Sim. Mas geralmente você não vê, e a mãe não deixou operar, e etc. Mas geralmente você não vê, é raro ver doença metastática, e é o que a gente chama de bom prognóstico. Então eu queria deixar claro isso, porque é o seguinte, ó, qual que é a chance se eu tiver um câncer, nossa, eu tô com câncer de tireoide, e agora? Se for os mais frequentes, a chance de morte é extremamente baixa. A chance de cura, pessoal, é muito alta, não é isso? A chance de cura do câncer de tireoide é altíssima, né? Eu costumo dizer no meu consultório, a gente faz muito diagnóstico de câncer no consultório, né? Ou antes da cirurgia ou após. Primeira coisa que eu falo pro paciente é, tudo que você já ouviu falar de câncer, você esquece para câncer de tireoide. Testículo, né? Também, eu falo isso. Porque câncer de tireoide, ele não é agressivo, né? Ele não precisa fazer radioterapia, ele não precisa fazer quimioterapia, né? É importante uma cirurgia bem feita, uma abordagem pré-cirúrgica ideal para você avaliar a extensão da doença, uma cirurgia bem feita e um acompanhamento bem feito. Muito bem. Porque daí a chance de recidiva, de complicações, ela reduz muito. Tireoide é uma coisa muito interessante. Se deixar, a gente tem um programa para falar o tempo todo de tireoide. Eu adoro tireoide, então é uma coisa. E uma coisa engraçada, eu mando para você, além de tudo, você faz o acompanhamento do equilíbrio também, de hipertireoidismo. Então, eventualmente, as pessoas acompanham comigo, acompanham com você, acompanham com o endócrino, mas vocês tocam tudo lá, né? Você tinha me falado já que você gosta, vira e mexe eu mando para você esses casos. Porque muitas vezes é uma abordagem conjunta, né? Exatamente. E aí você tem o paciente que tem um nódulo e tem uma disfunção, aí você dosa o hormônio para acompanhar, fazer uma avaliação completa, né? Isso aí. Hoje, cada vez mais a medicina está evoluindo para isso, né? Você avaliar completo, você ter uma gama de abordagens, né? Multiprofissional. Isso mesmo. Então, é a evolução, né? Muito bem, vamos falar um pouco agora para a gente andar um pouquinho nos nossos temas e até em concordância com o nosso Júlio Verde, vamos falar um pouco sobre o tumor de cabeça e pescoço de maneira geral. Então nós deixamos aí uma boa parte do podcast falando de tumor de tireoide por causa da frequência que procura a gente, e agora eu queria que você falasse um pouco a respeito dos tumores de cabeça e pescoço de maneira geral. Para começar, eu queria que você falasse quais são os tumores de cabeça e pescoço, porque quando você chegou aqui, quando eu fiz o diagnóstico do primeiro linfoma na Santa Casa para tratar aqui, eu tive que reunir enfermagem, explicar para todo mundo que era um linfoma. Mieloma, então, eu tinha que explicar direitinho. Então, quando você chegou aqui, as pessoas achavam engraçado chamar o cabeça e pescoço. Você se lembra disso, né? Então, para as pessoas que estão vendo a gente, quais são os principais tipos de tumores de cabeça e pescoço? Nós estamos aqui agora, né, falando do Júlio Verde, né, que é o mês de prevenção. E diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, né? E quando a gente fala do câncer de cabeça e pescoço, os mais comuns é o câncer de boca, né? O câncer de orofaringe e de laringe, né? Então, são cânceres são cânceres mais agressivos, né? Quando não diagnosticado precocemente, né? São cânceres que têm uma relação muito importante com tabagismo e etilismo, né? E são os principais fatores de risco, né? Hoje nós temos a incidência aumentada do câncer de orofaringe, que é o famoso câncer na garganta. Em mulheres por conta do HPV, né? Com o mesmo HPV do câncer de colo de útero, tem uma associação importantíssima hoje em mulheres com câncer de orofaringe, né? Então esses são os principais cânceres. O glândula salivar também entra nessa situação. Aí você tem o glândula salivar, né? Você tem os tumores de pele, né? Sim, tanto melanoma quanto não hoje melanoma. Hoje eu te mandei uma paciente, né? Hoje te mandei uma. Então também são cânceres na região, mas especificamente a gente está falando muito nessa campanha que é aqueles que são associados ao tabagismo e etilismo. Por quê? Porque nós temos a questão de prevenção, né? E você sabe, uma qualidade de vida
tabagismo, etilismo, você previne Sim. esses principais tipos de câncer. Né? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa que foge até um pouco dessa situação, é uma curiosidade minha. Eu tive impressão, eu não sei se foi coincidência, que nos últimos tempos aumentou a incidência do câncer de cabeça e pescoço em pessoas que não têm, Isso. não faz uso de cigarro e nem de bebida. Você tem essa mesma impressão? Tivemos, né? Tivemos essa impressão E, em jovens, né? e por quê? Pessoas mais jovens que aumentaram a incidência do câncer de cabeça e pescoço. Hoje a gente associa muitas vezes, quando é mulheres, né? A gente pensa nesse fator de risco do HPV, exatamente. né? Existe um fator de risco também para o câncer de cabeça e pescoço, principalmente o câncer de boca, né, e língua, que é o uso de prótese mal adaptada, né? Ou o dente que fica machucando, né? Pessoas que Forma têm... aquela lesão branca, que forma aquela lesão, hipoplasia, tanto machucar, e acaba malignizando. e acaba malignizando, né? Então a gente tem esses fatores de risco também, né? Que é um fator de risco, né? Que é a má higiene bucal, muitas vezes, ou trauma de repetição. Os últimos casos que você me mandou aqui, eu me lembro, não tinha relação com cigarro e bebida, porque eu sempre pergunto, o senhor fuma e bebe? Não tinha relação, os últimos casos. E aí eu acho que a gente conversou de maneira informal, não me lembro, mas eu peguei a me pensar por que isso aumentou desse jeito. Também não tem uma grande resposta para isso, né? A gente supõe que seja, né? E quando pergunta, eu te perguntei isso porque às vezes você tem que perguntar, cigarro e bebida. A pessoa às vezes não recebe muito bem a pergunta, né? O que é isso? Eu nunca fumei, bebi, justamente. etc. E é uma coisa que hoje a gente vê uma variação disso. Mas de maneira geral, quando você trata SUS até hoje, quando a gente mexe com o SUS, o que a gente vê é cigarro e bebida. Então, que fique claro do fator de incidência, né? E da importância de você fazer aí a prevenção. Hoje eu falei para uma paciente no consultório, ainda fuma, e a gente estava falando isso, eu falei, uma hora você vai pagar a sua conta. Ela vem para prevenção, eu falei, mas uma hora você paga a sua conta, porque se não tiver de mama, se não tiver de cabeça e pescoço, no final você pode ter um de bexiga, que as pessoas nem imaginam isso, entendeu? Tem associação com o tabagismo. Então, é uma situação que a gente, obviamente, precisa combater e todo mundo já está provado, todo mundo sabe, né? Mas é uma coisa muito curiosa o que está acontecendo, né? Vamos ver o que os novos estudos vão falar a respeito disso, né? Nós falamos, então, dos tipos e eu queria que você falasse um pouco das manifestações. Porque, às vezes, a gente pega o paciente aqui e fala tá voz rouca, ou eu tinha essa ferida aqui, foi ficando. Hoje o grande problema que nós temos, né, Neto, pensando nos cânceres de cabeça e pescoço, que são cânceres mais agressivos, esses que nós estamos falando, boca, língua, garganta, é o diagnóstico tardio, né? Muitas vezes, pensando no câncer dessa região, o paciente demora a procurar o atendimento, e quando você vai ver, ele já está com sintomas faz muito tempo. É verdade. Né? Ele acha que é só uma dor de garganta. Ele acha que é uma dor de garganta e toma antibiótico, né? Ou ele acha que é uma afta. Uma afta, exato. Né? Ou ele acha que é uma afta. Aí ele fica rouco, ele acha que é a voz dele que está ruim, porque ele fala muito. Né? Então a gente tem que disseminar, né, de uma maneira geral, quando procurar o cabeça e pescoço ou o otorrino nessas situações, né? Que a gente costuma dizer o seguinte, aquela ferida na boca que não cicatriza, né? Aquela afta que não melhora, que vai e volta, ela não é uma afta simples, né? Ela precisa de uma avaliação. Aquele paciente está com uma rouquidão persistente, né? Aquela rouquidão que só piora, ele tem que procurar o especialista para fazer o exame da garganta, né? Da laringe, né? É um exame simples, fácil de fazer, que você diagnostica a lesão, né? Aquele nódulo no pescoço, porque muitas vezes você já se manifesta com um nódulo no pescoço, né? Aquele nódulo no pescoço que a princípio parece uma íngua, né? Mas que não melhora em 14 dias, 3 semanas, né? Você tem que investigar esse nódulo. Isso é muito importante, porque já é indício de doença muito avançada. E o nódulo já é indício que tem alguma doença em algum lugar ali da região do pescoço. Sim, exatamente. Né? Então você tem que fazer a investigação, fazer o ultrassom, fazer a punção, ou fazer a cirurgia, ou fazer a biópsia. Então a gente costuma dizer, de uma maneira geral, é aquela ferida na boca que não cicatriza, aquela dor de garganta, ou dificuldade de engolir que não melhora, né? A rouquidão persistente e os nódulos no pescoço, né? Aqueles nódulos que não somem. Passou de 2 semanas, ele não começou a reduzir, ele é um nódulo que tem que ser investigado. Exatamente. Porque nós estamos falando do câncer de cabeça e pescoço, mas é muito comum linfoma, né, nessa região. Né? A gente faz muito diagnóstico de linfoma, né, que são o tumor, o câncer dos linfonodos, vamos dizer assim, né, que se manifesta através de um nódulo no pescoço, que cresce. Exatamente, é isso mesmo.
Para a gente seguir aqui um pouquinho, nós já falamos um pouco então, mas eu vou reforçar. Falamos um pouco de fator de risco, bebida, pessoal. Esse mês é para reforçar esse tipo de coisa. Bebida, cigarro, em especial o HPV. Então a gente tem que considerar isso, né? E o HPV, o HPV ele aparece por conta de sexo oral, não é? Isso Então, mesmo. assim como a gente fala do câncer de colo do útero, aqui também a gente tem que dar esse tipo de valor para essa informação. E, infelizmente, às vezes, era comum, né, no SUS, acho que você pega isso até hoje, né? A pessoa vai deixando, e chega, pessoal, de uma maneira que você não abre mais a boca. Sim. Tem mau cheiro, né? Então, tudo que você pega no começo, você tem condição de tratar e a resposta é sempre muito boa, né? A gente consegue a cura, né? Eu queria que você falasse um pouco do tratamento, da realização de tratamento para os tumores de cabeça e pescoço, que a gente tem basicamente 3 tratamentos, mas você fala da cirurgia, que você Hoje fala o de maneira tratamento geral. do câncer de cabeça e pescoço, ele é um tratamento, ele envolve 3 abordagens, né, Sim. Neto? Primeira coisa é fazer o diagnóstico, quanto precoce melhor, né? E o tratamento ele se enquadra cirurgia, onde você vai fazer a ressecção do tumor, né? Podendo depois fazer a complementação do tratamento, né, de acordo com o grau da doença, né, do estadiamento que a gente chama, Isso. com radioterapia e quimioterapia. Isso. Então, é um tratamento multiprofissional que enquadra várias equipes, né? Equipe da cirurgia, equipe da oncologia, equipe da radioterapia, para você poder ter um sucesso e um aumento da chance de cura. Sim. Importante assim, né? Nem todo câncer de cabeça e pescoço tem que fazer os 3 tratamentos, né? Isso vai depender justamente do grau que você vai fazer o diagnóstico. Sim. Muitas vezes um grau inicial você só trata com a Não cirurgia. precisa. É isso, né? que a gente busca. Né? E é isso que a gente quer, né? Exatamente. Você só trata com a cirurgia. Se for um grau mais avançado, a gente faz a complementação do tratamento com radioterapia, Isso. quimioterapia, né? Quanto mais o início, mais o paciente tem benefício e menos gasta. E menos Então sequelas, né, Neto? assim, sem contar a sequela, que a gente vai já entrar na sequela agora, mas você poupa dinheiro para o SUS, que a gente sabe como é, e para convênio também. Porque agora, falando, só para a gente passar para a sequela... E o paciente também, quando um diagnóstico precoce, ele volta mais rápido para as atividades, né? Verdade. Então, assim, volta mais rápido para trabalhar, Sim. né? Porque são cirurgias que são menos agressivas, né? Então, o paciente tem tempo de recuperação mais rápido também, né? Você evitar uma radioterapia, por exemplo, a pessoa às vezes não entende, mas olha, se você deixar de fazer a radioterapia, uma das sequelas de radioterapia, a pessoa fica sem saliva, Sim. o pescoço fica mais fino. Então, olha a qualidade de vida que a pessoa deixa de ter. E não dá pra gente não falar do avanço, que é, nesse caso, você falou dos 3, a quimioterapia. No caso da oncologia clínica, hoje entrou aqui a imunoterapia, que faz muita diferença. Mas é caro. Então, é uma situação que, às vezes você não tem acesso no SUS, pelo plano de saúde, é uma coisa que é extremamente caro. É uma situação que, quanto mais precocemente você fizer, menos você entra para esse tipo de tratamento e menos sequela vai ter. E falando em sequela, eu queria que você falasse, porque quando fala em tumor de cabeça e pescoço, as pessoas pensam no traqueostomizado, né? Logo de cara. Eu queria que você falasse um pouco Na verdade, dessa o estigma, né, do câncer de cabeça e pescoço, ele é difícil, né? Porque quando a gente pensa em cirurgias mais avançadas do câncer de cabeça e pescoço, a gente fala de traqueostomia, a gente fala da sonda de alimentação, que tem que ficar muitas vezes 20, 30 dias, né? Sim. Então, e o tratamento cirúrgico do câncer, ele requer a ressecção do órgão que está com a doença, né? Então, às vezes, a sequela estética também é importante, né? Fica com uma sequela. Então, você vai fazer uma cirurgia de retirada, por exemplo, de uma parte da língua, né? De um lado da língua, lado direito, lado esquerdo, você vai ter uma sequela de voz, de fonação, você vai ter uma sequela de deglutição, né? Vai ter uma sequela de fala. Então, às vezes, a sequela estética é importante, né? Você vai ter a questão da traqueostomia, que às vezes tem que ficar 1 mês, 2 meses, ou até uma traqueostomia definitiva, isso, né? Que é os cânceres de laringe. Os cânceres de laringe, né, avançado, você tem que fazer a ressecção completa da laringe e o paciente fica com traqueostomia para sempre, né? Então, a sequela do câncer de cabeça e pescoço, ela é muito evidente, né? Ela tem um estigma muito pesado por conta da questão de voz, deglutição, comida, alimentação e tudo mais. E aí que a gente tem que focar, importante, no diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce, você evita tudo isso aí. Na prevenção, primeiro, né? E não ter, né? Então, não fumar, não beber. E na questão do diagnóstico precoce, né? Sim, porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais tranquila a cirurgia, menos agressiva a cirurgia e menos sequelas nós vamos ter. Né? Exatamente. E recentemente saiu outro filme do Tom Cruise,
e me esqueci o nome dele, sabia? Mas ele participou do primeiro filme, ele é uma pessoa que concorria muito com o Tom Cruise naquela situação, e agora ele veio como um apoio nesse outro filme, acho que você deve ter assistido, e ele é tracostomizado definitivo por conta de tumor de cabeça e pescoço na vida real, né? Tanto que ele aparece com um lenço no pescoço, e veja, trabalhando, mas não falou uma palavra no filme, né? Porque você tira a laringe, você não tem mais como, você não consegue. Aí você tem que fazer aquela voz esofágica que eles chamam, entendeu? Então, é uma coisa que traz um grande prejuízo para as pessoas. A gente tem a paciente nossa que você sabe... Usa a laringe eletrônica. Exatamente. Fala, encosta aqui para as pessoas... E ela já está há muito tempo com aquilo, né? O dela foi um tumor atípico. Não fumava, não bebia. Fumava, não bebia. Foi um adenoide cístico, foi um tumor atípico. Então, só para a gente finalizar e já concluindo, foi uma conversa muito boa. Queria que você reforçasse, então, do porquê que é tão importante fazer o tratamento precoce de novo, para quem quiser escutar, quem estiver escutando. Na verdade, vamos reforçar algumas coisas, né? Primeiro, a prevenção. Sim, né? tem razão. Então, a prevenção é a coisa mais importante de tudo que a gente está falando, é não ter, né? Então, uma boa qualidade de vida, atividade física, uma dieta saudável, né? Não fumar e não beber, né? É o fator de prevenção para o câncer de cabeça e pescoço. O segundo fato é o diagnóstico precoce, né? É procurar o especialista quando na evidência do sintoma, né? Alteração de voz, alteração de fala, rouquidão, ferida na boca que não cicatriza, aquela dor de garganta que não melhora com antibiótico, principalmente quando nós estamos falando desses sintomas em pacientes que fumam e que bebem, né? Aquele nódulo no pescoço que não cicatriza, né? Então isso aí é a gente fazer o diagnóstico precoce. Para quê? Para fazer um tratamento cirúrgico precoce, com menos sequela, com menos complicação, com menos custo e com maior taxa de cura, né? Com maior taxa de cura, com uma sobrevida maior. Você talvez só precise fazer o tratamento de cirurgia e não fazer outros complementos de tratamento. Muito bem, acho que ficou muito bem consolidado, né, pessoal? Nós vamos fazer questão, né, Gabriel, de fazer um corte nisso, viu? Porque isso acho que é a essência de tudo que a gente falou aqui. Prevenção e diagnóstico precoce, é a essência mesmo. Toda vez que a gente termina aí uma conversa, eu sempre deixo algumas considerações gerais que se você quiser usar para falar mais alguma coisa que a gente esqueceu e você está lembrando muito bem. Mas se você já falou tudo, se você quiser falar a respeito da sua clínica novamente e etc., fique à vontade. Tá? Esse mês agora de julho é um mês até especial para a clínica nossa, né? Nós estamos completando um ano de clínica nova, né? De sede nova, da Clínica Sirius, né? Então, é uma clínica que está muito bacana, né? Nós melhoramos estrutura, melhoramos profissionais, melhorar o atendimento, né, para todo mundo, para todos os nossos pacientes, nossos clientes. Né? Nós temos uma equipe completa lá, desde otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço, fonoaudiólogo, nutricionista, anestesista, dermatologista, né? E fácil acesso, né, Carlos? Fácil ela acesso. Fica aqui muito próximo da minha, ela né? Fica aqui próximo, fica aqui na... Um ponto de referência é a faculdade e a promotoria nova que fica foi no feita, fundo do Ministério Público Novo. Ministério Público, né? Ministério Público. Hoje eu encaminhei uma paciente a você, ainda falei isso. Fiz o desenho, falei, aqui, ó, procura lá na esquina, acho que ela vai te procurar por esses Fica dias. na Cir Resenha ali em cima. Sim. Então nós temos uma estrutura bacana ali, onde tudo que possível dentro da nossa área de otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço, a gente consegue fazer lá dentro. Não, e com pessoas competentes. Essa pessoa que eu te encaminhei, ela me perguntou, qual que é a idade dele? Eu falei pra ela, olha, ele deve ter, sei lá, uns 40 e pouco, mas independente disso, eu queria falar pra senhora que ele tem uma boa formação, tá aqui na cidade há muito tempo, e etc, etc. Falei um monte, é uma pessoa bem criteriosa, e a gente tem algumas especialidades que a gente, às vezes, não tem como você pôr a mão no fogo e encaminhar, né? A gente trabalhou junto, a gente trabalha junto, então eu acho que as pessoas não precisam sair para poder fazer o tratamento, né? Basta te procurar lá na clínica, e a clínica está muito bem estruturada, isso é uma coisa muito legal. Se você quiser depois, a gente pode anexar o link, né, Gabriel, no final aí do nosso Oncocast lá no YouTube, e aí eu acho que fica muito mais fácil das pessoas localizarem lá, entrar nas mídias sociais, etc. Carlos, eu queria te agradecer, cara, foi um grande prazer te receber, foi uma conversa muito boa, a gente ir leve,
Essa foi uma conversa boa e leve. Minha esposa fala muito, quando você faz coisa técnica, e recentemente nós fizemos um pós-asco com eu e o Zé Maurício, e teve muita visualização, mas é para técnico. Então, sim, teve além até da conta, mas é uma situação que é difícil das pessoas escutarem. Esse tipo de conversa é extremamente agradável, cara. As pessoas escutam mesmo e dá para tirar muita coisa. Então, eu te agradeço profundamente você ter vindo aqui, viu? Não, que bom, né? Eu que agradeço, né? Acho que é importante esse mês pra gente, para divulgar para a sociedade, né? Então, você tá chamando a gente para cá para fazer isso, eu acho que é uma preocupação que você tem em relação, né, a essa patologia, esse tipo de câncer, a essa campanha, né? A gente fica agradecido. A Clínica Sirius agradece também pela divulgação, estamos juntos aí nessa parceria já de basicamente 12 anos que eu estou aqui em Rondonópolis. Isso mesmo. Né? Então, eu que agradeço pela presença aí e disponibilidade de me atender. Muito bem, foi de fato um prazer. Pessoal, a gente fica por aqui. Queria agradecer quem ficou e assistiu esse vídeo até o final. Queria também dizer que a gente teve uma falha aí nos sábados, porque eu saí de férias, fiquei um tempinho fora. A gente gravou quando estava fora, mas ficou um sábado aí, sem ter o programa, mas de agora para diante voltamos aí ao trabalho. Então é todo sábado, do jeito que você está acostumado, às 9h15 mesmo, todo sábado vai ter. E provavelmente nesse mês aí a gente talvez aborde ainda os tumores de cabeça e pescoço com um dentista. Às vezes eu vou trazer um dentista para falar essencialmente sobre tumor de boca, etc., que é para consolidar muito mais o que a gente falou. Então eu agradeço a vocês que ficaram com a gente até agora. Agradeço ao Gabriel, ao Dr. Carlos Henrique, a Clínica Sirius, e queria dizer a vocês que tudo que a gente falou aqui vai estar no YouTube da Oncoprime e também no Instagram, tanto da Oncoprime quanto da Oncocast, no meu pessoal e no Dr. Carlos, acho que da Clínica Sirius, o Gabriel pode marcar também. Muito obrigado e até o próximo final de semana. Até lá.